Os mercados voltaram a ficar mal-humorados e aí você tem uma série de explicações. Será que é uma manipulação interna que fez as criptos caírem? Ou será que é a questão geopolítica do embate entre Estados Unidos e China? Ou será que mudamos finalmente para um regime, né, de bear market ou menor liquidez? Então é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então é claro que tudo em macro é baseado em contracorrentes. Então aqui eu quero chamar a atenção sobre o preço do Bitcoin, que foi ali que entrou nas notícias, né, diante de um flash crash que aconteceu sexta-feira, e aí voltou com tudo na segunda-feira, etc. Voltamos, agora, né, it's all over, we're back, né, aqueles memes voltaram bastante à tona, e agora nós estamos diante de mais uma queda. E aí você já tem aquelas pessoas que já trouxeram, pelo menos, o print ali de um grande movimento, né, de baleias que fizeram short, alavancada em 10 vezes do Bitcoin, que ajudaram a empurrar esse preço para baixo e criaram uma série de desespero para aqueles que estão alavancados, obviamente, né? Então é uma vida muito difícil para quem está alavancado se você é uma baleia, né? Então você tem o controle completo e os pequenos é que acabam sofrendo, né? A baleia determina absolutamente tudo a hora que ela quiser e não existe nenhum tipo de análise técnica que possa impedir esse movimento. Mas tirando isso, você tem outros aspectos que eu acho importantes de a gente falar, até porque o foco desse podcast é justamente a macroeconomia em relação à mecânica monetária, o que dita o fluxo de liquidez para os próximos meses, pelos próximos anos. Então, muitas vezes, baseado nessa perspectiva, você pode ter uma situação bem mais favorável, né? Quando você vê o regime, que eu chamo, que a gente fala bastante aqui nesse podcast, que é o fourth turning. Quando você começa a ter uma mudança em todo o sistema monetário, perde a confiança na maioria das instituições e aí gera algum tipo de nova ordem mundial, né? Entre aspas. E é justamente esse tipo de assunto que a gente aborda bastante. Então, se você gostar desse tipo de assunto, né, como sobreviver ao fourth turning, as mudanças no sistema do dólar e talvez os outros sistemas que possam vir a substituí-lo no futuro, mas principalmente, se você quiser também acompanhar o portfólio que é usado, que está sendo usado, pelo menos que nós estamos usando para poder passar por cima de tudo isso, você pode acompanhar aqui o nosso link da descrição abaixo com o nosso Substack. Inclusive, pegando aqui, a gente mostra todos os resultados, né, diante de todo o cenário. Então, isso aqui foi a última retração baseada naquela correção. Ainda continuamos. Na verdade, eu preciso atualizar, porque agora voltamos para 19%, um pouco acima de 19% nesse exato momento. Vou fazer um post em breve sobre esse assunto e membros também vão poder acompanhar o portfólio especificamente para você ver e todas as mudanças baseado nos conceitos que eu passo aqui nesse podcast. Então, todos os links aqui na descrição abaixo também para artigos exclusivos, entrevistas e várias outras coisas que a gente está preparando em breve aqui exclusivamente no Substack. Perfeito. Então, agora eu quero entrar no seguinte assunto que chama bastante a atenção, que é o fato de nós termos ainda uma liquidez que continua sendo produzida. Então não houve uma mudança macroeconômica diante dos fatos. Então a gente tem um bastante exagero sobre as notícias, achando que qualquer tipo de queda ou correção, que é bastante esperado, vai ser agora a hora do bear market, que tudo vai entrar, tudo vai por água abaixo, né? Todo mundo tenta prever o topo, mas não existe, isso basicamente não existe, não é o foco, né, desse podcast, porque não somos traders, né? Então o objetivo aqui realmente é traçar o que acontece com a liquidez. Agora, é importante nós entendermos dois movimentos específicos. Existe aquele movimento do estímulo fiscal, né, que está acontecendo dentro dos Estados Unidos, etc., e que afeta também o mercado de bonds, mas você também tem isso é uma coisa mais de longo prazo, médio, longo prazo, mas a gente sempre fala aqui nesse podcast em relação aos ruídos temporários e aquela que a gente chama de air gaps, né, ou aqueles air bubbles, que você tem, air pockets, na verdade, que criam aquele descompasso em relação à capacidade do sistema de se refinanciar
ou de você ter estímulos. Então são sempre contracorrentes, e nesses momentos é que você acaba tendo uma divergência que pode criar uma grande correção. E esse slide foi compartilhado recentemente pelo Darius Dale, e é uma das inteligências que eu uso, né, bastante, para poder ver para onde está indo a liquidez do mundo e todos os indicadores macro. Esse slide é bem interessante, porque ele fala a seguinte coisa, que é um tema constante que a gente fala aqui, né? Então, o risk assets, ou seja, a bolsa de valores, o próprio Bitcoin, né, a Nasdaq, etc., nesse regime de fourth turning, que é o que nós estamos vivendo agora, ele tem uma tendência de se apreciar mais rápido. Então a gente está vendo isso acontecer, máximas históricas no SP500, máximas históricas, né, no Bitcoin e vários outros ativos. Só que o crash também vai ser cada vez mais frequente, e ele vai ocorrer de uma forma que é exatamente no descompasso onde você tem algum tipo de evento macroeconômico que faz com que você tenha ali um descompasso na oferta e demanda dentro do mercado de bonds, ou seja, você vai muito para o mercado de bonds comprando, ou você vende bastante do mercado de bonds. Então ele prevê que os bonds eles vão começando a ficar um pouco mais voláteis, né? Na verdade, os eventos que criam isso é justamente uma volatilidade nessa injeção e sucção de liquidez. Só que no momento que às vezes você tem uma sucção de liquidez, se ele tiver suportado ali por movimentos do gasto fiscal americano, né, que ele vem, é uma criação de dinheiro unilateral que entra no mercado, você consegue fazer essa supressão. Então isso cria um suporte para que você não tenha uma queda nesses ativos. Só que nem sempre você tem esse movimento fiscal acontecendo ao mesmo tempo da sucção de liquidez. Então, às vezes, você tem uma retração de liquidez e, ao mesmo tempo, a força fiscal não veio para contrabalancear. Aí você gera aquele air pocket. E é nesse momento que você cria a volatilidade nos mercados. Então, eu achei bem interessante essa explicação, porque você vai começar a ter cada vez mais desses eventos e que sempre acabam tendo uma resposta. Então, isso acaba criando uma série de oportunidades no curto prazo, se você pensa realmente no longo prazo, baseado no fato de que a liquidez do mundo é criada pela capacidade do próprio sistema em se refinanciar. Então, sempre que você tiver essa boa capacidade, o crédito acontecendo nesse exato momento e, ao mesmo tempo, uma resposta fiscal que parece ser cada vez mais presente a partir de agora, você tem a fórmula para continuar nos próximos meses, né, ou até quem sabe ali no ano que vem, ainda um impulso de criação de liquidez. Mas hoje, por exemplo, se você for dar uma olhada nos mercados, você está vendo um mau humor generalizado, inclusive com uma reversão do próprio dólar. Então aqui a gente vem acompanhando o DXY há bastante tempo, ele tá agora querendo fazer ali a reversão, né? Nós já estamos a 99,2 e desde a mínima ali do dia 1º de junho, que estava 96,5, já começa a demonstrar um certo fortalecimento. Então talvez aquela famosa narrativa de dólar fraco já comece a não se sustentar. Agora, claro que sempre pode reverter, sempre pode continuar o bear. Por enquanto ainda os indicadores vão mostrando uma coisa mais bearish ainda no dólar, mas é importante acompanhar porque talvez você tenha uma mudança de reversão, e isso aqui é como se fosse um barômetro para você ver a liquidez. Então isso mostra um pouco de aperto da liquidez, com mais falta de dólares, principalmente sugerindo que isso seja no sistema euro-dólar, nos dólares fora dos Estados Unidos. E você já tem ali algumas pessoas como Jeff Snyder, etc., falando ali dos problemas que a gente começa a ver no mercado de private credit, né, no shadow banking. Eu falo, para quem acompanha aqui, eu falo bastante, né, sobre a parte do shadow banking, que é o crédito gerado ali no buraco negro do sistema euro-dólar, né, onde aquele lado que a gente não consegue enxergar e que não faz parte da regulamentação do Fed. Então, você pode ter movimentos bastante positivos dentro dos Estados Unidos e negativos fora dos Estados Unidos, e isso cria aquele engasgo, né, você não tem
o match dos pagamentos com os recebimentos, fazendo com que você tenha que liquidar parte das suas posições para poder pagar e ter e obter os dólares necessários para poder arcar com a sua dívida. Então é extremamente complicado você fazer algum tipo de previsão, porque são muitas e muitas contracorrentes ao mesmo tempo e elas podem mudar a qualquer momento. Então, por isso que o curto prazo é muito difícil. Agora, se você der uma olhada aqui em relação aos bonds americanos, dá uma olhada no que está acontecendo agora. Os juros de 10 anos, apesar de tudo que foi falado nos primeiros meses de 2025, e a gente sempre contrariou isso aqui nesse podcast para quem acompanha, é que os juros não estão subindo, os juros estão caindo. E você teve vários movimentos, principalmente aqui em abril e maio, falando como foi a morte dos treasuries americanos, ninguém mais quer bonds americanos, é uma batata quente, e agora o sistema já está sendo substituído principalmente pela subida do ouro. Então isso corroborou mais ainda. Só que se os juros estão caindo, significa que você tem uma compra cada vez maior. E os dados também mostram como que os estrangeiros vêm aumentando cada vez mais os seus holdings de bonds. Então, qual que é, né, a real narrativa? Então a gente precisa ver o que os dados de fato mostram, mas principalmente depois do início do ano, né, que é janeiro de 2025, a gente tinha quase 4,8% nos juros de 10 anos, agora já estamos aqui a 4,03%, com essas idas e voltas aqui. Então ele estava bem de lado, né, a volatilidade continua caindo, na verdade, e os juros também chegando perto aqui dos 4%. Só que provavelmente você não vai ver esse tipo de análise sendo feita ali na internet, porque contraria aquela versão de que a morte dos bonds, ninguém mais quer os bonds americanos e isso daqui vai acabar refletindo a morte do dólar. Só que, de fato, o ouro está nas máximas históricas e não para de romper. Olha isso aqui é simplesmente extraordinário, né? Eu que sou bastante fã de ouro, quem está acompanhando também o portfólio sabe da importância desse ativo para qualquer portfólio. E ainda bem, né? A gente vem seguindo isso, ele vem tratando a gente muito bem, né? Para quem está seguindo o portfólio OmniMacro. Só que você não pode automaticamente dizer que isso significa que agora acabou o sistema, né? Estamos migrando para um outro baseado em ouro, porque não é assim que funciona. Você não consegue fazer Ripple com ouro, né? Então, eu explico isso muito bem para membros também. Então, vamos ver como que as coisas continuam, só que é importante a gente literalmente sair dessas narrativas e observar que várias forças podem estar agindo ao mesmo tempo. Numa, na qual você está tentando se proteger do sistema, você está vendo literalmente um mau humor e uma busca por segurança e liquidez. Eu argumentaria muito mais nesse tipo de sentido do que simplesmente um medo do dólar explodir, ou aquele famoso debasement trade que você está ouvindo em todos os lugares, porque a morte do sistema fiat está acontecendo agora, e isso acaba sendo uma grande bobagem quando você avalia o que de fato está acontecendo. Os números não corroboram isso. Agora, é claro que ouro nas máximas históricas com certeza é uma tentativa de você poder fazer uma migração para alguma coisa, mas ao mesmo tempo os money market funds, os hedge funds estão enchendo, né, a mão de buscar pelo menos algum tipo de segurança e liquidez em cima dos juros americanos nesse exato momento. Então, claro que isso sempre corrige, isso sempre volta, provavelmente o juro vai subir de novo, mas você percebe que esse pêndulo, né, que vai e volta, corrobora bastante esse argumento feito pelo Darius Dale, dizendo que isso vai ser cada vez mais normal a partir de agora nesse fourth turning, e no curto prazo você acaba tendo muito mais oportunidades do que você imagina, mas o longo prazo e a tubulação da liquidez mundial continua indo na mesma direção, de abundância, cada vez mais produção e indo para esses ativos.